soberano, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por essas crianças. Maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Eu me recordo de já ter ministrado essa palavra, acredito que deve ter sido o ano passado, só que o Espírito Santo de Deus me deu um outro entendimento. Então vamos, 32, a partir do verso 22 até o verso 32. 32, 22, 32. Dá para jogar no bicho, né? Na quina. Não dá ideia, né, pastor? Pelo amor de Deus, pastor. Você não. Não dá ideia não, que a gente acaba catando aí depois já viu. 32, 22 ao 32. Amém? Tudo bem, Bianca? Começou? Tá tudo bem? Oh, Deus. Vamos lá. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alva foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocaram a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Amém? Para a gente chegar e falar só um pouquinho de nervo, na realidade foi aqui assim, né? O toque foi aqui. E deixou Jacó aleijado. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero falar sobre este momento, quando ele diz assim: Jacó, porém, ficou só, no verso 24, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, porém, ficou só, sozinho. Nós louvamos aqui aquele louvor, Deus e eu. Muitas vezes eu mandei mensagem para o Dovão e brincando com ele, falando: tem coisas que é só você e Deus. E mais ninguém. Tem coisas que há momentos onde você pode dizer assim: olha, sai todo mundo porque eu quero ficar sozinho, porque agora sou eu e Deus. Não é? Houve uma história de um homem que fez isso com a sua família. Família necessitada, precisando de tudo, precisando das coisas. E ele tomou essa atitude, pediu para que a esposa e os filhos fossem para a casa da sogra. E ele disse: hoje eu quero conversar com Deus. E ele puxou uma cadeira, sentou-se numa cadeira, puxou outra cadeira, colocou do outro lado. E ele disse assim: Senhor, hoje eu quero falar com o Senhor. E o Senhor vai ter que vir aqui, na minha casa. De repente ele sente um vento e um barulho de alguém se assentando na cadeira. Há momentos que a gente pede isso para Deus. Se você pedisse isso para Deus: Senhor, preciso de um momento a sós contigo, preciso falar contigo, e Deus te respondesse
que jeito você ficaria? Feliz. Agora, ouvindo a voz dele. A Bíblia diz que a voz dele é como trovão. Imagina você falando e ele te respondendo. Já dá para a gente imaginar um pouquinho do que seria o diálogo. E a gente fala com Deus, a gente se derrama na presença de Deus e ele nos responde. Aqui a Bíblia está falando de Jacó. Qual foi a história de Jacó? Por que tudo acontece? Né? Você imagina só, eu estava calculando os tempos aqui, os anos, e eu queria a todo custo fazer com que Jacó tivesse saído da casa dele com 38 anos de idade. Por quê? Com 38 anos de idade, você pode fazer muita coisa. Amém? Quem concorda comigo? Quem aqui se lembra dos seus 38 anos? Eu me lembro. Aqui, o Dovan tem quantos anos? 38, está dentro dele. Eu queria a todo custo achar que essa idade era a idade ideal para Jacó. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais e foi para a casa de Labão. Mas depois de pesquisar, eu descobri que na realidade ele tinha 74 anos. Aí eu te pergunto, alguém com 74 anos casa? Tá difícil? Mas tem. Tem gente que casa com 74 anos? Tem. Você acha que tem gente que se deixa levar pela conversa dos outros com 74 anos? É gostoso isso. Não. Você acha que dá? Então vamos entender assim, Senhor, como que era naquela época? Como é que alguém, pode se deixar levar por alguma coisa e ser obrigado a abandonar a sua família e viver em outro lugar, porque a mãe seduziu ele a fazer isso? Aí eu falei, com 38 anos até dá, porque é uma disputa familiar, né? Mas com 74 eu falei, comecei a imaginar. Pensando na vida de Jacó, ministrando aqui, falando algumas coisas para os meninos ontem, eu disse para eles assim, Jacó, a luta dele começou no ventre da mãe dele. Como que era o nome da mãe de Jacó? Me ajuda aí. Rebeca. E aonde foi que foram arrumar essa Rebeca? Parentesco de Abraão. Abraão disse para o seu servo, vai lá e busca uma mulher para mim, para o meu filho. E ele foi lá, buscou, tem toda a história lá na Bíblia e tal, e trouxe essa mulher, e Isaac se casou com ela. Engravidou, não poderia engravidar, mas engravidou, Deus entrou com a providência, e no ventre dela existiam dois seres formados. E a Bíblia diz que ao nascer Esaú, logo veio atrás, segurando no calcanhar dele, segurando no pé de Esaú, veio Jacó. Quando puxou Esaú, quem que veio segurando no pé dele? Já veio pegando no pé desde o ventre da mãe. Então, por quê? Porque o primogênito, aquele que saísse primeiro, ele receberia a bênção da primogenitura. É o herdeiro de todos os dons paternos, herdeiro de todos os bens, herdeiro de tudo que existia na família. Então dá para entender que dentro do ventre de Rebeca, os dois já lutavam para ver quem saía primeiro. Porque a impressão é que eles sabiam. Então Esaú nasceu primeiro, veio Jacó grudado ali. Quem é que soube disso? A sua mãe. A sua mãe soube que a primogenitura dava direito à herança. E a mãe, achando que aquele filho deveria ser mais abençoado do que o mais velho. Ou seja, Esaú tinha direito. E Jacó não tinha direito a essa bênção. Poderia ter direito a uma parte da herança, mas não como Esaú receberia. Então, no capítulo 27, se você abrir a sua Bíblia, você vê que a mãe, ela teve uma grande ideia. Uma grande ideia. Você acha que alguma coisa desse jeito pode acontecer nos dias de hoje? Uma mãe tem uma grande ideia como essa? Vamos lá. É genial. Gênesis capítulo 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia.
O título diz: Rebeca e Jacó enganam Isaac. Amém? Quem é que usa de engano? Quem é que pode me ajudar? Quem é que usa de engano? Tradicionalmente usa de engano. Quem é que é o pai da mentira? Quem é que usa de engano? O diabo. Tradicionalmente ele usa de engano. Então alguém para maquinar ou para planejar algo assim, tem que ter depositado dentro dele uma semente maligna, não é possível. Mas ela teve uma grande ideia. Então vamos lá. Verso 6 diz assim: Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú. Quem era Esaú? O irmão mais velho. Teu irmão dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. O que Isaac queria fazer? Transferir para Esaú a bênção da primogenitura. Agora, pois, filho meu, aí diz a mãe, agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ideia. Nos dias de hoje não acontece mais isso, graças a Deus. Vai agora ao rebanho. Isso ela está falando para Jacó. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai para que o coma, e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão? O que quer dizer isso? Um tinha pelo e outro não tinha nada. Nos braços assim se tocava, um tinha bastante, o outro era zerado. Então vamos lá. E ele preocupado. Não é que ele virou para a mãe dele e falou: Não, mãe, como que nós vamos enganar o pai, mãe? Não é assim. Vamos deixar essas coisas para lá, mãe. Não, ele disse o quê? Como, mãe, que eu vou enganar o pai? Se o meu irmão é cabeludo e eu sou liso? Ou seja, já entrou dentro da ideia. Falou: Isso daí é da hora. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Repete comigo: maldição e não bênção. Maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Há um texto, um versículo que me foge agora, que Rebeca, ela vê a situação de longe, quando Isaac recebe a panela lá com a carne que ele gosta, ele recebe, ela fica atrás da cortina e ela dá uma risadinha. Sabe que jeito que é a risadinha dela? Do jeito da risadinha da Chiquinha. Do jeitinho daquela risadinha. Como é que ria a Chiquinha? Só para ver quem é que gosta. É que os que gostam do Chaves não estão aqui hoje. Aquela risadinha. Então você imagina aquela risadinha maligna atrás da cortina, vendo o marido ser enganado. Será que hoje em dia a esposa engana o marido? Acho que não, né? Acho que é só nesse tempo. Para chegar e criar uma coisa como essa, destrutiva. E ela conseguiu o êxito dela. Por quê? Porque ela pegou aqui, a Bíblia fala, e foi, tomou e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Aonde o pai ia colocar a mão, ela foi lá e tampou tudo. Tem um comentarista da minha Bíblia, ele diz assim: ele era o filho queridinho dela. O que uma mãe não faz pelo seu filho queridinho? Né?
Graças a Deus que nós não temos isso nos dias de hoje. Amém? Amém, irmãos? Nós não temos isso. Existe? Nós não temos isso. Graças a Deus. A minha mãe não tem o meu irmão mais velho como queridinho. Nem meus irmãos caçula. Imagina, não tem. Entendeu? Imagina. Amém? Lá em casa também não tem ninguém queridinho. Tem? Não tem. Não tem nenhum queridinho do papai, queridinho da mamãe, não tem nada disso. Existe brincadeira, filhinho do papai, filhinho da mamãe, nenenzinho do papai, tem coisa. Amém? Então você imagina alguém ter essa mentalidade de criar uma polêmica como essa, a fazer com que o irmão mais velho ardesse em ira, se revoltasse e desejasse na sua alma matar o seu irmão. Por quê? Porque ele roubou dele aquilo que seria o seu bem mais precioso, a primogenitura, roubaria dele tudo aquilo que ele queria possuir, toda a riqueza do seu pai. Então a gente observa, eu comecei a meditar, olha só, vamos ver a história da família. Se você ver Abraão e Sara, Sara era estéril. Sendo estéril, ela deixou Agar, serva do seu marido, se deitar com ele e geraram um filho chamado Ismael. Depois Sara chega em Abraão e diz para ele assim, despede essa mulher, manda ela embora com esse filho. Ou seja, sem dor na alma, sem dor no coração, sem ressentimento. E ele obedeceu, ele foi lá, pegou a Agar, levou Ismael, dispensou. E depois você vê na história de Jacó, lá na frente, quando José nasce, aos 15 anos de idade, Jacó faz uma roupa para ele e diz para ele assim, vai até seus irmãos. E seus irmãos, olhando de longe, arderam em inveja, pegaram José, jogaram dentro do poço, e em seguida passa uma caravana de ismaelitas, que eram descendentes de Ismael, filho de Abraão, e compram José. Ou seja, a descendência, eu vou usar essa palavra, a treta aconteceu lá atrás. Depois José foi salvo da morte por uma caravana de ismaelitas, que eram descendentes da tribo de Ismael, ou seja, vinha toda a linhagem. Então, se você observar na Bíblia, tem a linhagem de Ismael paralela à de Isaac, filho da promessa, e Ismael. E se você vê hoje, tem Israel e tem a Palestina. É Palestina? E até hoje eles não se bicam, porque um deles se diz descendente de Ismael e outro se diz descendente de Isaac. Então, a treta está até hoje lá, ardendo. Jacó, por causa dessa ideia da mãe, teve que sair de casa. Só que sair de casa com 38 anos, ainda vai, já deveria ter saído faz tempo. Não é verdade? Mas com 74, aí eu falei assim, Senhor, vamos pensar melhor nisso. Alguém se deixar levar pela mãe com 74 anos de idade. Alguém começar a vida e vamos começar a sair, a procurar uma esposa com 74 anos de idade. E foi isso que aconteceu. Ele saiu, teve que ir para a casa de Labão, lá ele teve que trabalhar 14 anos, 7 anos por uma esposa, 7 anos por outra, e depois ele enriqueceu, ele conquistou muita coisa, e depois chegou um momento, 20 anos depois, ele retorna. Aí com 74, mais 20 dá quanto? 94 anos. Aí se a gente pensar assim, com quantos anos Abraão conseguiu, vamos lá, gerar Isaac? Ele não gerou, né? Foi produzido com 99 anos. Com 100 anos ele tinha quando Isaac nasceu. Então, se a gente olhar por essa proporção, o povo lá era muito mais bem tratado, muito mais bem cuidado, a vida, a saúde, era completamente diferente dos dias de hoje. Porque com 74 anos é uma coisa, com 94
Piorou. Aí você sai de conviver com o seu sogro Labão. Quem era Labão? Labão era tio de Rebeca. E qual é a linhagem da família? Presta bem atenção. Amém? Isaac casou com Rebeca. Rebeca que era sobrinha de Labão. Então ele mandou o filho para a casa do Labão. E Labão fez o que com Jacó? Enganou ele também. Você gosta de ser enganado, então eu vou enganar você também. Você gosta de enganar os outros, eu vou te enganar também. E ali ele trabalhou, viveu, mas chega o momento do retorno. E eu quero colocar para você assim, a nossa juventude, a gente planta muita coisa. O que a gente não faz com 15 anos? Com 16, 17, 18 anos, o que a gente não faz? Já que eu lembrei dos 38, vamos lembrar dos 18. Quantas horas você passava por noite na rua? Com 18 anos? A noite toda. No outro dia ainda ia trabalhar, certo? Não olha para mim, Fala para mim, não. Não olha para mim, não, porque... E no outro dia você sentava ali, pelo menos acontecia isso comigo, sentava lá na mesa do crediário, assim, e olhando para todo mundo, movimento, tudo. Não via a hora de chegar em casa para dormir. E o que é pior, isso era de sexta para sábado. Chegava no sábado, você ia dormir? Nada. Fazer o quê? Vamos de novo, com 18 anos, gente. Com 18 anos você tem gás. Você tem vontade. O pastor Davi Cláudio da Igreja Batista da Lapa, ele disse assim, ó, crente novo convertido é igual motor amaciano. Você tem que colocar ele dentro de uma salinha e largar ele trancado lá dentro. Porque senão ele sai fazendo tudo. Depois você tem que ir atrás dele consertando tudo. Porque ele sai falando, sai fazendo, sai, eu quero orar por todo mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Aí depois você deixa, tem que amaciar primeiro, porque senão vai estragar. Aí depois de amaciado você solta. Aí ele fala, agora não posso passar nos buracos. Agora não posso acelerar muito. Aí a gente começa a pensar assim, a gente novo convertido. Como é que a gente é novo convertido? A irmã Estela lembra da sua conversão no início? A vontade? O preço? Irmã Vilma? A Néia fazia o quê? Saía catando o cavaco assim no chão, quebrou o braço na escada. Novo convertido quebra braço. Quebra tudo, quero evangelizar, quero ganhar alma para Jesus. Depois de 20 anos de crente, sentamos numa rede, balançamos e cantamos um tradicional hino que diz: eu quero trabalhar para Jesus. Balançando na rede. Eu quero trabalhar para Jesus. É isso que nós queremos. Depois de 20 anos. Aonde que está o nosso ânimo para retomar de novo aquela vontade? Aí Deus recria uma situação que é para a gente se mover. Dá um toque no seu irmão. Opa, vamos. Opa. Desperta, tu que dorme. Vamos. Deus vem na Giovanici dar uma chacoalhada. A gente cantou muito ano passado, aquela casa é sua. Olha o que dá. Dá nisso. Vem, Senhor, limpa, vai. Ele vem. A gente que não sabe. Aí depois o pastor fica chorando. Eu fiz as contas. De 37, 26 foram embora. Pode aumentar para 28. Hoje eu fiz isso. Falei, Senhor, eu quero ter algo contigo hoje. Comecei a fazer as contas. Dos que estavam, dos que saíram. Fiz tudo. Vamos lá, Jesus, eu quero falar contigo e eu quero ouvir o Senhor me falar. A gente ora muito, pede muito para Deus, muita coisa. E a gente fala, Senhor, age, Senhor, faz, Senhor, faça isso, faça aquilo outro. E você faz um monte de pedido para Deus.
Eu estava aqui em cima do púlpito orando antes do culto, olhei para as bexigas, eu falei, está na hora de você sair. A pastora chegou aqui mesmo, você quer que tire a bexiga? Foi sangue de Jesus. Falei, pode tirar. Falei, já que eu estou pensando, Deus está ouvindo, então, Senhor, seja feita a sua vontade. Falei da pedra saiu. Falei da grama, a grama saiu. Falei, Senhor, está no negócio. E a minha maior preocupação sempre é essa: Senhor, eu quero saber se o Senhor está nesse negócio. Porque está doendo. Eu quero te dizer que está doendo, Senhor. É muito difícil, muito dolorido você ver sair. É muito difícil isso. É muito difícil você perder. Principalmente quando as pessoas não são maduras o suficiente. Porque para uma criança a gente consegue falar não. A criança consegue entender. Mas há adultos que não conseguem receber o não como resposta. Então eles se melindram e saem. E aí depois a gente tem que ficar olhando. Fala, Jesus, o ano passado, quem aqui estava aqui na igreja que eu falei, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor não trate mais com as crianças por causa dos adultos. Quem se lembra disso? Quem estava aqui na igreja? Porque eu falei para Deus, eu acho muito injusto uma criança que é inocente pagar o preço que um adulto faz com consciência. Então, Senhor, por favor, se o Senhor puder me ouvir, trata com os adultos, trata com os valentes, com aqueles que batem a mão no peito e dizem, eu sou eu e jacaré é um bicho. Trata com os adultos, Pai. Poupa as crianças, se for essa a sua vontade. Deixa eles viver, Pai. Dá graça para eles, dá saúde para eles. Mas ao adulto não, Senhor. Ao adulto você pode chegar nele e falar, pois é, ontem você queria falar comigo? Pois é, hoje eu estou aqui para falar com você. O que você quer falar? Hein, Lucas? Delícia. Ô Jeová, obrigado pela tua presença. Queria muito falar contigo. Quem aqui tem dor na alma? Quem aqui nessa noite pode dizer, tenho dor na minha alma? Eu tenho vontade de fazer algo, e há muito tempo. E dentro desse texto de Jacó, que ele teve que sair, depois de 20 anos voltar, com 94 anos, olhando assim, e falando, olha, tudo isso aconteceu quando ele tinha menos 20. O que eu quero dizer é que muitas coisas, tudo bem, Bianca? Muitas coisas que acontecem com a gente na nossa mocidade, com 18 anos, com toda a virtude e todo vigor, a conta chega com 55, com 56, com 60, com 70. Eu não sei, mas eu já ouvi mulheres dizendo assim que a criança, a menina, quando começa a andar muito descalça, anda muito com o pé no chão, no gelado, quando vem a menstruação dela a primeira vez, ela vai ter cólica, vai ter um monte de coisa. Eu não sei se isso é verídico, porque eu nunca passei por isso. Mas há alguém que diz isso, eu quero saber se é verdade. É verdade isso? Mas a gente vê um monte de mulher com dor. Então, a gente olha para aquele tempo. Quantas vezes nossos pais chegam e falam assim, não faz isso, não faça isso, querido. E quando o pai fala assim, não casa. E o butinudo diz, eu quero casar, pai, porque eu amo. Nossa, que coisa deliciosa. Eu amo. Lucas? Eu amo. Eu amo porque eu amo. Não vivo sem. Nossa, para mim é tudo. Ai, meu Deus. Não ouve. Filho, não segue por esse caminho. Você é velho. Você já é velha, mãe. Você não sabe de nada. Olha eu mexendo no zap. Aí a mãe mexendo no zap. Tá vendo, mãe? Você não sabe de nada. Aí depois o butinudo vai lá e faz tudo que tem que fazer. Não dá certo.
E para quem que ele volta? Mãe, preciso falar com você. Mãe tá. Mãe, preciso falar com você. Mãe, preciso falar com você. Espera aí. Quando eu falei que não era para você ir, você foi. Agora você vai ter que esperar a hora para mim conversar com você. Porque essa hora chega. Tudo bem? Amém? A hora chega. E Jacó, ele volta com tudo. Ele volta com 2 esposas, com 2 servas que se tornaram mães de alguns filhos dele, ou seja, 4 mulheres, 11 filhos, para prestar conta. E ele tinha muitos animais, tinha muita riqueza. E para agradar o irmão dele que queria matar ele, falou: eu vim acertar as contas. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 24, quando o Senhor fala a parábola dos talentos, que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, e no final ele diz assim: e foi o servo, foi o seu senhor, e depois ele voltou prestar contas. Quero dizer para você que todo dom, todo talento que Deus entregou na sua mão, ele vai voltar e vai pedir conta de tudo que ele te entregou. Tudo que foi entregue na sua mão, ele vai voltar e vai pedir conta disso. Aí a Bíblia diz o quê? Que Jacó pede para que, quando fala do Vale de Jaboque, é um riacho, um rio, que a um determinado ponto ele tem 500 metros de altura, assim, de uma paredona, e o rio passa no meio de um tipo de um Grand Canyon, assim, igual tem lá nos Estados Unidos. E há outros lugares que são baixinha, a água é baixinha. Dá para passar a pé, e esse local, esse Vale de Jaboque, é esse local onde eles conseguem passar a pé. E ele diz para todo mundo, a manada, tudo: olha, vai na frente porque eu preciso ficar sós aqui com Deus. Porque eu estou indo na direção do meu irmão, e meu irmão está com raiva de mim, e ele vai querer me matar, e vai chegar essa hora da prestação de contas. E a Bíblia diz que passa tudo que é dele. E ele fica nessa luta no Vale de Jaboque, luta com o anjo, prevalece. E Deus deixa nele um sinal, uma marca. Olha, essa é a sua marca. Todo mundo, quando vê você, vai ver você mancando. Você vai ver. Todo mundo vai entender que você lutou com Deus. E esse foi o sinal que ele deixou em você. Ele disse que você prevaleceu, mas você saiu mancando, e ele saiu Deus. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus maravilhoso. Depois da batalha, ele chega nos seus servos e diz para eles aqui: ó, toma aqui algumas coisinhas e vai na frente para encontrar com o meu irmão. O irmão dele vinha ao encontro dele. O irmão dele vinha ao encontro dele, o irmão mais 400 homens. O que você acha que o irmão dele queria fazer com ele? Pegar a cabeça, distribuir para um lado, o braço, esticar, matar, destruir ele. Ele pega os seus servos e diz para eles assim, ó, ele fez alguma separação lá, ele separou assim, ó, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos, 580 animais, para dar de presente para o irmão. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 14. Se porventura a gente na nossa família tem alguém que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, ou tem algo contra nós, a palavra de Deus nos orienta a fazer algo semelhante. Provérbios 21, verso 14. Amém? Quem encontrou? Amém. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva do selo uma forte indignação. Então o presente que se dá em segredo faz o que com a ira? Abate, acalma.
Ou seja, vai mostrar para a pessoa que você não quer guerra com ela. E ele queria mostrar para Esaú que ele não queria guerra com ele. Eu anotei aqui, falei, tem muita coisa que a gente precisa, e a pastora viveu isso hoje, e quando ela chegou e falou assim, Misa, tinha carne de panela, tinha isso, tinha aquilo, eu falei, tá tudo dentro da Bíblia, tudo confirmação. Então eu fiquei muito tranquilo. Então, quando se quer a família, se quer afeto, misericórdia e perdão. Quem aqui não quer o abraço da mãe? Quem aqui não tem saudade da mãe? Você tem saudade da sua mãe? Quem não tem saudade do pai, chegar no... né? Será que hoje o seu pai chega em você e faz um carinho na sua cabeça hoje? Hã? Você não gosta? Por que será, né? Por que será? Por que será? Né? Mas antes era assim, ô bebezinho do papai, vem aqui, queridinho, né? Era um aconchego. Hoje, 18 anos, logo logo ele vai sentir saudade disso. Né, Lucas? Seu pai faz isso com você hoje ainda? Fala o quê? Que jeito seu pai fala? Lucas, vem aqui. Também não? E você? Ai, Deus. Era isso que Jacó queria. Eu preciso voltar para o seio da minha família. Eu preciso voltar para o convívio do meu pai, porque meu pai está à beira da morte. Eu preciso estar presente neste momento. Só que existe algo para ser resolvido. E esse algo é muito forte, é muito tremendo. E eu preciso convencer meu irmão a não levar adiante essa vingança. Então ele prepara. Aí um pastor fez um cálculo, dá mais ou menos 3 milhões de reais em animais. Que presentão! E os servos de Jacó se achegam a Esaú. E Esaú para os homens, você imagina, vindo todo mundo a cavalo e tal, depara com aquele monte de animal. Aí vem o mensageiro, o porta-voz. O porta-voz vira para Esaú e fala assim, eu venho em nome do seu irmão Jacó, e este é o presente que ele tem para você. Aí ele já olha assim. Começa a acalmar um pouquinho a fera, não é verdade? Acalmando um pouquinho a fera. Mas em seguida vem Jacó. E Jacó toma uma atitude que às vezes a gente não presta atenção. Quando você vê Naamã, acho que é Naamã, que ele desce o rio 7 vezes, a gente entende assim, mas por que 7 vezes? A gente vê Eliseu deitando sobre o menino e o menino espirrando 7 vezes. Mas, Senhor, por que 7 vezes? E a Bíblia diz que Jacó correu ao encontro do seu irmão e por 7 vezes ele se curvou. Ele se ajoelhou, abaixou a cabeça e fez assim. Por 7 vezes. As Escrituras explicam que a 7ª vez, é sinal de total submissão. Ou seja, eu estou totalmente entregue nas tuas mãos. Venho aqui buscar o seu afeto, a sua misericórdia e o seu perdão. Louvado seja Deus. Vim buscar afeto, misericórdia e perdão. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos curvamos de joelho e falamos para Deus assim, Senhor, tenha misericórdia. Eu busco o teu afeto e busco também o teu perdão. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja Deus. Na 7ª vez Ele mostra, eu estou entregue. Eu busco misericórdia. E louvado seja Deus que a história segue. Esaú não matou Jacó. Amém? Depois disso, primeiro ele para no Val de Jaboque, luta com o anjo, mas ele lutava por um objetivo.
O objetivo dele era esse: alcançar a misericórdia do seu irmão. E Deus disse para ele assim: olha, este vai ser abençoado, já que ele pediu. Me dá a minha bênção, depois você vai. E a bênção que ele queria era essa. Ele não estava pedindo prosperidade porque ele já era próspero. Ele não estava pedindo bens porque ele já possuía. Não estava pedindo filhos, não estava pedindo esposa, não estava pedindo casamento. Não, eu quero resolver essa questão. Então há questões que nós temos que resolver. Se nós hoje, se o Senhor nos trouxe essa palavra hoje, existem situações e questões que nós precisamos resolver. Eu não sei o que é, nem como é, mas essas questões precisam ser resolvidas. Clamar pela misericórdia, clamar pelo perdão, e o perdão da dívida. Aí a pastora veio falar para mim algo muito forte, sobre alguém que lá em Israel, se a pessoa ficar devendo, se ela ficar devendo aluguel, se ela ficar devendo prestação, se ela ficar devendo qualquer outra coisa, se ela não pagar, ela vai presa. E não existe perdão de dívida. Então é necessário que a pessoa faça o quê? Se humilhe e peça o perdão de Deus, para que Deus venha trazendo a intervenção. E o que Deus fez sobre a vida dele foi isso. Primeiro ele lutou pelo seu objetivo, lutou com o anjo porque ele precisava alcançar essa bênção, e alcançando essa bênção, ele foi até o local onde ele tinha que ir, ofereceu ali o seu holocausto, o seu sacrifício, se humilhou diante do seu irmão e obteve êxito e vitória. Se Deus ele traz uma palavra como essa para nós, é para a gente entender que duas coisas. Primeiro, que a luta, ela não serve para nós para nos destruir, ela serve para nos fortalecer. E saber que se a gente entrar no Vale de Jaboque, nós vamos sair do outro lado. Se porventura passarmos pelo vale da sombra da morte, sairemos do outro lado. Se porventura enfrentarmos o gigante, sairemos vitoriosos. Mas teremos que lutar contra o gigante, teremos que passar, teremos que ir para alcançar o nosso objetivo e o nome do Senhor sobre nós ser glorificado. Para que você possa dizer: olha eu aqui outra vez. Amém, querido? Olha eu aqui outra vez. Você pode dizer isso? Olha eu aqui outra vez. Jacó, quando ele foi, a palavra de Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu. E quando se chega no deserto, quando se chega na luta, na realidade o que Deus estava querendo mostrar para Abraão era quem era ele. E o deserto e a luta servem para mostrar quem nós somos. Quem sou eu? Você consegue se identificar hoje como crente depois de tantas lutas? Quem é você? Amém? Você é servo de Deus? Amém? Você é servo do Deus vivo? Você pode se identificar com Ele? Essa é a minha identidade. Passei pelo processo. A gente vendo Jesus, Ele passou pelo deserto. E no deserto, Ele teve uma batalha na sua consciência. Então a luta, a guerra, ela fica muito alojada na nossa mente. Esse é o campo de batalha. Então tem o nosso eu, a nossa natureza que deseja o mundo, e tem o nosso espírito que deseja Deus. Então muitas vezes há essa batalha, essa dúvida: vou ou não vou, quero ou não quero. Mas aí quando chega o processo do deserto, nós começamos a entender que no deserto o meu espírito fica em evidência e a minha natureza começa a morrer. Louvado seja Deus por isso. Que alcancemos êxito em todas as nossas batalhas, que alcancemos êxito em todos os nossos objetivos e o nome do Senhor sobre nós seja glorificado. Amém, Lucas? Amém? Não sei como você está. É pouca gente, pode ser que não tenha nada. Sabe, olha para trás, as contas que ficaram para trás, que a gente deixou. Davi, ele matou um gigante, mas quando ele tinha 70 anos de idade, 4 outros gigantes apareceram para matar ele. E ele precisou de outros 4 jovens para lutar a sua luta. Então, o que ele venceu com 17...
e matou o gigante, seus irmãos vieram prestar conta com ele quando ele tinha 70, na sua velhice. Glória a Deus que ele tinha pessoas ali que disseram para ele assim, ó rei, não é bom mais que o senhor saia a peleja, deixa que a gente vai lutar pelo Senhor. Então tem muita coisa que a gente fez no passado, que as contas elas vêm, e elas começam a se manifestar quando a gente começa a ficar distante de Deus. Porque enquanto nós estivermos debaixo do guarda-chuva e debaixo da proteção de Deus, praga alguma chegará à sua tenda. Amém? Praga alguma vai chegar à sua tenda. Você fica segurando lá, estou segurando. Amém, irmã Estela? Fica segurando lá. Segura lá a sua bênção. Pode dizer assim, por minha causa, minha casa não será afetada. Por minha causa, minha casa não será afetada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aquele inimigo que outrora eu servia, hoje ele continua querendo bater na minha porta. Mas a Bíblia diz que ele não pode entrar, porque essa família é promessa de Deus. Essa família é abençoada por Deus. Ele não tem o direito de entrar, não tem o direito de penetrar, não tem o direito de tirar, não tem o direito de arrancar, ele não tem esse direito. Somos todos do Senhor Deus Todo-Poderoso, somos dele, pertencemos a Ele, somos ovelhas do seu rebanho. Se você puder, você pode olhar para a sua família e dizer assim, olha, a minha família sim, ovelhas do rebanho do Senhor, ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, que serão alcançadas pela mão forte do Deus Todo-Poderoso. O Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para guardar a sua vida, guardarem os teus e trazerem de volta para o próximo do Pai, e o nome dele sobre a sua família será glorificado. Aleluia! Porque é promessa dele. Muitos dos nossos foram enganados, iludidos, atraídos e levados, mas com certeza o Senhor os encontrará. E quando o Senhor os encontrar, diga assim, Senhor, se o Senhor quiser usar a minha vida, pode usar. Se o Senhor quiser usar a minha vida, pode usar, Senhor. Porque eu vou até eles, Pai. Eu vou até eles e não importa a condição. Não importa a condição. Importa que eu vou alcançar esse objetivo. Em nome de Jesus. Arrancar, quebrar, destruir, é tudo mais fácil de fazer. Tirar da igreja, afastar da igreja, aconselhar para sair, é tudo mais fácil de fazer. O difícil é você chegar numa pessoa que não conhece a Cristo, evangelizar ela e conquistar ela pelo amor de Cristo e trazê-la para dentro. Tirar é fácil. Para sair com qualquer balinha se sai. E depois para voltar. O preço é caro. É árduo, é difícil. Você pode se esforçar e não consegue. Por quê? As garras, as correntes, as amarras. Se você puder, junto comigo, hoje fala, Senhor, o Senhor tem o poder para quebrar essas correntes. Essas correntes que amarram meus filhos, essas correntes que amarram meus irmãos, essas correntes, Senhor amado, malignas, ó Pai, que prendem a vida deles, ó Deus. O Senhor é um Deus que pode destruir todas elas, porque o Senhor entrou ali na prisão onde Pedro estava, e as algemas caíram, Deus, e o Senhor pode ir ao encontro deles agora, Deus, e quebrar essas correntes, essas amarras, e o teu nome sobre eles ser glorificado. O Senhor pode passar, Senhor amado, tenaz, aquela brasa viva do teu altar no lábio deles, para que eles não bebam, para que eles não comam coisas, Senhor amado, consagradas a ídolos, para que eles não andem mais, Senhor amado, no mundo como estão andando. O Senhor tem esse poder maravilhoso de transformação de uma vida. Tu tens o poder, Pai, e é neste poder que eu creio, é neste poder que eu estou firmado no nome santo e glorioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda obra de bruxaria, de magia negra, toda amarração do amor, toda amarração maldita, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus. Oh Senhor, minha filha está sendo levada
Jesus. Quebra, Senhor, as palavras malditas. Casais sendo destruídos porque alguém decidiu fazer amarração por amor e pega nomes ali. Pastora, ora junto com a Bianca aqui. Senta do lado aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. A gente começa a se chegar diante de Deus. A gente começa a se aproximar dele. O diabo começa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir levar. Eu sou maior do que você. Senhor, nessa noite eu quero reconhecer que Satanás tem muito mais força do que eu. Que ele pode muito mais do que eu.